Olá! Nesse vídeo do meu diário eu quero continuar a minha história. Eu vou continuar desde o meu final da gestação até hoje, que a minha bebê tem 5 meses. Bom, aconteceu muita coisa em relação à bipolaridade e eu quero estar compartilhando com você aqui nesse vídeo. A primeira coisa foi que não dava para eu amamentar tomando o meu remédio. Eu estava tomando remédio na gestação. Então, eu parei de tomar o remédio para eu poder amamentar. Essa foi a minha decisão, ficar sem tomar remédio para poder amamentar. Porque eu não queria testar outros remédios e porque eu não queria não amamentar também. Então, essa foi a alternativa. E deu certo no primeiro mês, no segundo mês, até o terceiro mês, mais ou menos. A bebê ficou bem, né? Amamentou muito bem. E eu também fiquei muito bem, fiquei estável. Mas a partir dali do terceiro mês eu comecei a desestabilizar. Eu comecei a ficar mal, eu comecei a ficar mal? Não, na verdade eu comecei a ficar muito bem, porque eu entrei na hipomania. E eu não percebi, porque eu queria continuar amamentando, então para mim que eu estava bem e não percebi os pequenos detalhes de comprar demais, de não dormir, de falar muito, de ter muitas ideias. Eu não percebi isso. E isso foi muito ruim, porque eu fui cada vez piorando mais. Quando eu cheguei para falar com a psiquiatra para iniciar os meus medicamentos, nós iniciamos os medicamentos que davam certo com a amamentação. Só que não deram certo para mim. A minha neném começou a ter refluxo, então não deu muito certo. Aí eu troquei a medicação, aí eu tive sono demais, eu não conseguia ficar acordada à noite para poder amamentar a neném, então também não deu certo. E quando foi para iniciar o meu medicamento, que a gente já havia testado os outros, então a gente já sabia que não iria dar certo, eu iria ter que voltar ao meu medicamento, nós iríamos ter que parar a amamentação, já tinha sido tarde demais, eu já tinha ficado muito mal. Eu já tinha entrado na fase de depressão e foi horrível, assim, foi um dia em que eu tive muitos pensamentos suicidas, então foi muito forte essas crises. E daí a gente teve que então voltar para a amamentação e voltar à medicação. Essa crise foi forte também, porque algumas coisas influenciaram, sabe? Eu acredito que aconteceram 3 coisas que podem ter sido o motivo de eu ter ficado tanto hipomaníaca e depois depressiva. O primeiro motivo foi pelas coisas normais que acontecem de uma mãe, né, assim, que logo tem um filho, né? É muita responsabilidade, é muita coisa, é muita demanda pra gente. Então, acho que toda essa pressão foi o que ocasionou todas essas crises. E além dessa pressão, o meu marido tinha quebrado o braço, meu marido tinha voltado a trabalhar, então meu marido ficou um pouco ausente, então eu que tive que cuidar da neném. Mais tempo, então tudo ficou só eu. E ele também pegou Covid para ajudar ainda. Então ele não podia ajudar em nada praticamente, porque ele ficou totalmente isolado. E eu que tinha que cuidar da neném, cuidar dele, praticamente cuidar da casa. Então ficou muita responsabilidade para mim. E assim, eu encarei tudo isso no começo, eu não encarei assim como. Eu não fui humilde no sentido de, nossa, como é difícil. Não, eu encarei como, não, eu posso, eu consigo. Então eu fui lá e fiz de tudo para ensinar a bebê a dormir no berço, para ensinar muitas coisas para ela, fazer a rotina dela. Então eu fui e fiz tudo que tinha que fazer e nisso eu acabei entrando na hipomania. Ou pode ser também por causa do meu estado de humor também, simplesmente por causa da bipolaridade. Ou seja, os fatores até que não influenciaram muito, eu iria desestabilizar, querendo ou não, uma hora ou outra eu iria me destabilizar, porque eu estava sem medicamento. Então, foram um desses fatores que aconteceram isso. Ah, e o terceiro fator foi que eu não estava prestando atenção. Então, se eu tivesse prestando atenção, que eu estava destabilizando um pouco, se eu tivesse prestando atenção que eu não estava dormindo, se eu tivesse prestando atenção, talvez eu poderia ter evitado crises muito maiores. Mas como eu não estava prestando atenção, também ocorreu a crise muito forte. Então foram essas 3 coisas, as questões normais, corriqueiras de uma mãe, né, e juntamente com as coisas do meu marido que aconteceram, o fato de eu ter o transtorno bipolar, né, isso independente do que aconteceu. E a terceira questão foi que eu não havia prestado atenção. Enfim, parei, tive que parar a amamentação, então foi um dia muito difícil para mim. Então, imagina, eu já estava deprimida e daí tive que parar uma coisa que eu estava gostando muito, né, que eu sei que é bom, que eu sei que faz bem para minha filha, né?
Então, foi um dia muito difícil. Eu falei pro meu marido, olha, eu não vou conseguir. Mas assim, foi difícil, aí a gente depois conseguiu. E a neném pegou na mamadeira e eu parei a amamentação e iniciei o meu medicamento. Ah, tudo mil maravilhas, voltei o meu medicamento, agora eu vou ficar bem. Ah, só que não. Só que eu não fiquei bem. Eu continuei tendo crises mais fortes e eu tive crises mais fortes, tanto de depressão, tanto de hipomania. Virou uma bagunça, ficou tudo junto. No mesmo dia que eu tive crise que eu queria morrer, eu tive crises também de querer fazer um monte de coisa, de querer ficar ansiosa, tive crise de ansiedade, tive crise de depressão, tudo junto, tudo misturado e tudo muito forte. Eu cheguei até aí na clínica de emergência para falar com o psiquiatra. E ela me passou muitos outros medicamentos que eu já estava tomando antes da gestação, para ver se eu melhorava. E até solicitou a possibilidade de eu me internar. Só que não me internaram por causa da minha neném. Acharam melhor eu vir para casa para não precisar me internar. Eu comecei todos esses medicamentos. E eu melhorei. Então agora eu vou melhorar, porque eu comecei todos os medicamentos? Não, ainda não. Ainda não melhorei e eu ainda continuo nessa fase mista, que é uma fase em que assim você muda muito rápido de humor. Agora, na verdade, até que diminuiu para assim dias. Então, eu passei alguns dias bem e depois eu fiquei depressiva. A minha parte da depressão é que mais dura. Tá durando agora uma semana para mais. E depois eu não sei. Ai, tomara Deus que eu me estabilize. Eu sempre tô assim, ai, quando será que eu vou melhorar? E será que vai ser agora? Será que vai ser na próxima fase? Será que assim que eu mudar de fase vai ser a fase normal? E eu fico muito querendo isso, mas esses dias eu tive a fase normal e eu até achei estranho, porque, nossa, fazia tanto tempo que eu não tive uma fase normal, eu até estranhei, tava achando que, nossa, eu acho que eu não tô normal. Mas de fato eu tava normal e foi a primeira vez depois de muitos meses. Então foi assim, a minha neném, com 3 meses eu comecei esses medicamentos para a amamentação, voltar ao remédio. Então 4, 5. Agora ela tá com 5 meses indo para 6, então faz 2 meses e meio que eu comecei o tratamento e eu tô aí nessa luta para tentar voltar, para tentar me estabilizar. Essa história então vai continuar no próximo vídeo porque a fase que eu me encontro agora ainda é instável, eu ainda não me estabilizei. Então vamos ver aí nos próximos capítulos como que vai ser se eu vou ter me estabilizado e como que vai ser em relação a neném. Então é isso, espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!